Boa noite a todos, pessoal. Olá, Neuza. Olá, Arnaldo. Boa noite. Deixa-me aqui acertar as coisas. Boa noite, Olivia. Boa noite, Leandro. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa. Pessoal, hoje eu tenho uma convidada especial, né? Vocês já sabem quem é. Provavelmente vocês estão aqui por causa dela. Então, nós vamos tornar esse momento mais especial, ok? Nós normalmente falamos de finanças e a nível de finanças, a nível de educação financeira, os aspectos comportamentais têm um peso de cerca de 70% a 80%, ok? E normalmente criar hábitos financeiros é a parte mais difícil, né? A parte comportamental é a parte mais difícil. Por quê? Porque não basta apenas saber os hábitos e os perfis financeiros que vão trazer sucesso, é importante que você viva esses hábitos. E nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Então, por mais que tu obtenhas a informação nessa live, você pode ter dificuldade em viver aquilo que nós vamos ensinar hoje. Mas para ter sucesso naquilo que vais aprender hoje, é importante que as 5 pessoas que normalmente convivem consigo também aprendam aquilo que nós hoje vamos ensinar. Então, é preciso que as 5 pessoas que convivem contigo aprendam exatamente o mesmo conteúdo e vão te ajudar a viver aquilo que nós vamos ensinar hoje. Então, eu vou te pedir que tiras um minutinho seu, vais enviar para 5 pessoas. Não precisas enviar para mais, apenas 5. Vais usar aqui o aviãozinho que está aí, vais mandar para 5 pessoas que andam contigo, que são as pessoas que mais convivem contigo e são as pessoas que moldam a tua personalidade e moldam o teu sucesso financeiro. Então, usa o avião que está aqui, manda para 5 pessoas, as 5 pessoas que mais convivem contigo, que precisam aprender aquilo que nós vamos ensinar hoje e precisam te ajudar a viver aquilo que nós vamos ensinar, né? O senhor Fernando Cruz está aqui e ele fala muito sobre accountability, que é super importante que nós tenhamos pessoas na nossa vida que nos ajudam a alcançar. Não sou eu que vou falar, a Neuza já está aqui e mais 2 minutos nós começamos. 2 minutos eu vou chamar aqui a Neuza, mas primeiro eu preciso que vocês mandem para 5 pessoas, ok? Só depois de confirmarem que mandaram para 5 pessoas é que eu vou chamar a Neuza e nós vamos começar aqui a nossa live. Deixa-me preparar aqui os meus bolsos. Boa. Mr. Cruz, Lord Cruz acaba de confirmar. Boa noite, que mandou. Eu preciso de mais, pelo menos aí, umas 3 confirmações que vocês já mandaram para as 5 pessoas. Eu aí chamo a Neuza e nós vamos começar com a nossa live. Também para abrir aqui este prolongado que nos espera. Boa noite para quem entra agora. Olivia, Dan. Boa noite, Elton. Cássia Carmo, boa noite. Acaba de se juntar a nós. Boa. Pronto, temos 3 pessoas que mandaram. Então, para quem acaba de entrar, manda para 5 pessoas que vão te ajudar a viver aquilo que nós vamos ensinar hoje. Eu agora vou chamar aqui a Neuza. E deixa-me aqui aceitar a Neuza. Olá. Olá, facilitadora. Epá, para quem está de viagem, estás muito bem preparada. É assim, eu não Estás queria bem fazer melhor do que o feio, host. né? Estando aqui, eu acho que é a primeira vez, não é? Sim, tu já É, tiveste. aqui na renda passiva é a primeira vez. Eu Exato. já tive no Kitad, Então não é a podia primeira fazer vez que estás feio. aqui.
Olha, pessoal, deem as boas-vindas à Neuza. Então, depois de que nós Ex- estamos a caminho de quê? Quase um Exatamente, ano de exatamente. parceria. E é a primeira vez que vens aqui. Então, isso Muito aqui é um dia especial. especial, né? Olha, 29 de Lobo, abril. especial por Fica várias para o coisas, Marco. né? Estar aqui, primeira vez. Eu estou de férias, eu disse, eu vou fazer essa live. Eu escolhi estar aqui porque achei que era super, super, super importante. A minha mãe, os meus pais estão cá também, as minhas irmãs também. Então hoje foi dia do funge, né? Tipo, Ó. angolano. Não coisa. Então eu saí a correr do funge para aqui. Nem imagino. És bem corajoso. Eu, depois de um fui, fico assim meio Se sonolento calhar e eu tal. como tudo que vem dentro do prato, mas não como a própria pasta. Então, se calhar isso não me deixa tão mole e tal. Ah, então não comeste um fumo, você comeu acompanhado de um fumo. Ah, assim não Comi, vale. comi, comi. Olha, a minha mãe depois cozinha sempre como mãe angolana. Tinha calulu de peixe, tinha funs de carne, aquele de carnes Uhum. e não sei quantos mais. Tinha feijão, pronto, farinha, essas coisas. É. Vocês conseguiram encontrar isso Achas? A minha tudo aí onde mãe tu estás? carrega Angola. Ela não Trouxe tudo. carrega tipo pouca, ela carrega Angola, é incrível. Eu acho que até feijão ela trouxe, porque ela diz que o feijão daqui não é bom. Hum. A mãe é uma A patriota, minha tem mãe as pessoas trouxe assim, né? ananás, trouxe Carregam Angola banana no peito. pão, farinha, Uhum. feijão, quiabos, gindungos da minha horta. Isso eu tenho muito. Eu colho dividendos não só das minhas aplicações financeiras, mas também da minha casa, da minha horta. Deu um frascalhão grande de gindungo que todo mundo comeu, adorou, saboroso. Eu trouxe Uhum. tudo, ela, trouxe tudo. Uhum. Sim, senhora. Então você tem mantimento para ficar fora da Angola pelo menos umas 2 semanas, Nada. sem sentir falta da comida, pelo menos isso. Então é muito especial. Boa, boa, boa. Não, queria ir tanto, queria ir tanto. Pessoal, para quem não conhece, eu nem preciso fazer a apresentação da Neuza, né? Neuza é a facilitadora do povo, embaixadora, recentemente embaixadora da Sanlam, fundadora da Quitade. Neuza, make yourself a tua apresentação. Se bem que não precisas, eu acho que todo mundo Será? que está Vamos aqui fazer te uma prova. conhece. Quem me conhece digita 1, quem não me conhece digita 0. Só para testar aqui, né? Já que o Louco diz que todos vocês me conhecem, né? Eu só Boa. quero saber. Quem é que me conhece, que já viu alguma coisa, sabe quem eu sou, digita 1. E quem não me conhece, digita 0. Então, Acho que aqui não, é nem, só nem as pessoas sequer que tem essa escrevem. opção. Olha, Acho tem que é um, assim. um, Vamos um, ver aqui. pronto, boa. Ah, Então, Neuza hum, Pinto, hum. 38 anos, bem feitos, bem vividos, nacional de Luanda, nem digo de Angola, porque Luanda já virou um país, né? Não, sou pura cá Luanda, nascida, crescida, Podes criada, crer. estudada, trabalhada, tudo sempre em Angola, Uhum. Luanda sobretudo. Ah, nunca vivi, Uau. nunca trabalhei fora de Angola, só saio a passeio e tive aí uns 3 meses de quase, como é que se diz? Esqueci-me agora o nome, de quando, não é celibato, meu Deus, eu confundo sempre essas duas palavras. Sabático, sabático. Hum, Yeah, foi sabático. assim há muitos anos Mano atrás, sabático. aproveitei. Então, sou pura caluanda, eu gosto de enfatizar isso para que não reste aqui dúvidas. Sou uma mulher apaixonada pela vida, que adora altas gargalhadas, tendencialmente de bem com a vida. Sou mãe de planta e de uma cadela labrador de 4 patas, que se chama Cuca, em homenagem à nossa cerveja, mesmo. Mas bebe Não, bebo cuca, o pai a da cadela nem por cadela, o isso. meu marido. Então, tenho um background na área financeira de já 17 anos. Comecei a minha jornada numa das Big Four. Não tive o privilégio de trabalhar e ser concorrente ao mesmo tempo do lobo de uma Big Four, né? Tivemos em alturas diferentes. É. Aí, mas ainda fica a nota Ai, para a não PwC é sei. melhor, né? É preciso, mesmo épocas Não posso. diferentes, ainda Não precisa, posso, nem vamos fica a começar essa nota, discussão. PwC é Deloitte Industrial melhor. Auditores forever. Eu vou levantar, eu vou levantar um inquérito para ferir PwC, Deloitte e o Não. UI. KPMG nem põe Deloitte aqui na discussão. Forever, Endeavor, the best Malece. place. É assim, eu recomendo que vocês não tenham passado, tentem só perceber. A Deloitte é tudo de bom. Não vamos continuar, Lopo, por favor.
Mas em resumo, dizer também que sou facilitadora e esse nome ficou mais forte porque o senhor Fernando Cruz começou facilitadora do povo do povo. Eu nunca me entendi como professora porque eu acho que na verdadeira acepção da palavra eu facilito a vida das pessoas, o acesso e sempre foi assim na minha vida. Uhum. Eu gosto muito de facilitar. Fundei a Kitadi há 3 anos. Tenho muito orgulho do processo que tenho feito com a minha equipa, com altos e baixos. Nestes 3 anos, mais de 3.500 pessoas já passaram pela Kitadi, em palestras, formações. E é um número Uhum. significativo para Angola. E não é só pelo número, mas porque temos tão baixa literacia financeira, tão baixa literacia digital até, e nós fizemos isto tudo aqui no digital, né? Uhum. Então, basicamente, assim um resumo bem resumo, esta sou eu e vocês vão poder perceber um pouco melhor ao longo desta nossa conversa quem é Neuza Pinto, a facilitadora do povo. Uau. As pessoas estão aqui a comentar, por acaso alguém comentou a dizer, já gostei da energia. É preciso que dê nota. A Neuza tem uma É certificação em verdade. felicidade, então não espere o mesmo de mim. Está aí a Neuza, especialista, tem Happiness uma Manager. energia que contagia. Eu tento de vez em quando acompanhar o nível de energia da Neuza, mas não Normal, aguento, o fico teu cansado nível de muito energia rápido. ajuda Então, a está aí a estabilizar Neuza. os meus níveis de energia. Então, é preciso sempre o polo positivo e o polo negativo para dar equilíbrio, né? Então, está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Assim. Neuza, na tua apresentação tocaste num ponto interessante. Disseste que estudaste e cresceste em Angola, né? E és da Angola. A minha primeira pergunta para si é: achas que a cultura angolana, que é onde estiveste inserida, e hoje viajas e vês muita cultura, até certo ponto, do ponto de vista financeiro, existem alguns hábitos financeiros dos angolanos que acabam por ser uma pedra de tropeço para nós, Sim, comparado com outras realidades? Ou até que ponto a Angola, a cultura angolana então, influenciou os teus na hábitos verdade, financeiros na nossa e o teu cultura, perfil? dinheiro só se fala quando é para contribuir no óbito, no casamento, no pedido, na doença, né? Basicamente são esses pontos onde a família se reúne para falar de dinheiro. O que por si só já nos condena, porque eu fui para o mercado de trabalho, eu lido com dinheiro há imenso tempo. Eu comecei muito cedo a ajudar o meu pai na empresa dele, eu fazia as faturas e tudo mais, tinha essa consciência do que ele precisava, quantas toneladas, quanto é que eu tinha que cobrar por frete. Então, a minha relação com a área financeira foi muito fácil, começou muito cedo. Porém, e eu que eu costumo dizer, em casa de ferreiro, espeto de pau, independentemente de eu ter tido uma vida muito ligada às finanças sempre, eu não sabia lidar com o dinheiro. Eu fui, como muitos, para o mercado de trabalho sem saber o que é um imposto de INSS, sem saber o que é um IRT, sem saber sequer o que existe de possibilidades de poupança. Está bem que o mercado hoje é muito mais frutífero, tem muito mais Uhum. espaço para poupança e para investimento, mas mesmo assim, ninguém nunca falou. Eu nunca soube quanto é que meu pai ganhava. Eu via nas faturas, né? Mas era o grosso, não via o que ele pagava aos colaboradores, o que ele tinha de custos, o que ele disponibilizava para casa, nada. O que eu vi muito foi um bom vivão, uma pessoa que nos deu uma vida muito maravilhosa, muito acima da média até naquela altura, mas que a conversa de dinheiro nunca era um tema. E depois vi por outro lado a minha mãe a ter, eu vi pequenina e tenho memórias disso, a ter muitos problemas justamente pela falta de dinheiro, Uhum. principalmente quando eles se separaram. Que foi, e eu já contei aqui um pouco numa live, está no meu perfil, quem quiser ver pode ver no perfil da Kitari, os problemas que nós passamos justamente por essa falta de gestão financeira. Então, os nossos hábitos em Angola são muito para nos criarmos pesos mortos em cima dos braços quando temos dinheiro. Nós temos uma cultura muito focada num. Se o lobo hoje ganha um pouco de dinheiro, o lobo já vira a tábua de salvação de toda a família. Então, é um peso muito grande. Carregamos um piano às costas. Enquanto que, em algumas sociedades, e falando aqui da sociedade, por exemplo, da sociedade judia, que as pessoas tentam se alavancar em conjunto, nós não. Se um foi, ele tem que ter a Uhum. obrigação de levar os outros. Isso é um hábito, Aí uma é todo cultura mundo. que perdura até os dias de hoje. Tem muita gente que se sente completamente responsável pelos irmãos, cunhados,
cunhados, marido das irmãs, cunhadas, mulheres dos irmãos, a mãe, o avô. E estamos numa sociedade completamente sobrecarregada e cheia de maus hábitos com o dinheiro. Então, Não, mas isso é sim, interessante, extremamente interessante. E é engraçado que depois, por isso é que isso também nos leva até certo ponto à cultura das pessoas não revelarem o seu salário, porque as pessoas têm tendência de, em função do quanto você ganha, aumenta ainda o peso. Então, mas a Neuza ganha 1 milhão, na contribuição da família só deu 10 mil, exatamente. e começa assim o peso, e dizer, epá, mas a tua tia está incomodada, você não contribui com nada, e isso desencadeia um certo costume, né, angolano, que acaba por ser uma E pedra de tropeço principalmente quando para somos muita gente. adultos e vamos formar família. Eu espero que tenhamos tempo para falar um pouco sobre essa extensão, que é depois os hábitos financeiros dos casais, como é que isso depois reverbera a nossa Boa. parte individual. São duas pessoas com educações distintas, mas muito parecidas. Claramente que o drama de falar de dinheiro abertamente não acontece só em Angola. Mesmo em Portugal, no Brasil, que já são países que têm um track record maior que o nosso, ainda é tabu, porque as pessoas também não estão habituadas. Nós não fomos habituados a ter conversas difíceis. Nós não estamos habituados a argumentar. Nós não estamos Sim, habituados exatamente confronto a ter direto. essa conversa difícil. Muitas vezes as conversas são atiradas para debaixo do tapete porque um levanta a voz ou um já não quer ouvir. Nós não comunicamos para nos entender. Nós comunicamos para ter razão. É o que eu costumo dizer. Nós comunicamos para cada um de nós ficar muito forte com aquilo que tem. E é um trabalho tão difícil, porque trabalhar primeiro a nós mesmos é mais difícil do que eu apontar o dedo ao Lopo. Foi a culpa é do Lopo. O Lopo é que não faz, o Lopo é que não é assim. O Fernando não faz, o meu marido é que não faz, a minha mãe é que não fez. Então, há aqui toda uma programação mental que nós temos desde tenra idade que não nos leva para a prosperidade, não nos leva para a abundância. E também porque nunca tivemos grandes exemplos de pessoas que ficaram licitamente ricas em Angola e que venham a público e digam eu construí desta e desta e desta forma. A nossa geração, eu, tu, hoje é que trazemos esta conversa para dizer que, ok, é possível construir riqueza se nós obedecermos algumas regras do dinheiro e se nós tivermos um comportamento e uma reprogramação mental para a riqueza. Então, Verdade. Não. Falando falaste de que ninguém ainda construiu riqueza, né, de forma lícita, trouxe-me agora aqui à mente a discussão que estava a ter recentemente com o meu time. Nós preparamos uma publicação, que por acaso vou postar logo a seguir a live. E o título da publicação era O Rei dos Dividendos. Posso já aqui comentar, porque eu depois vou publicar logo a seguir. É uma listagem, basicamente, quem são as pessoas que receberam mais dividendos no BAE, e com rostos e tudo. É engraçado que o meu time estava aqui a dizer, é pá, louco, esta publicação pode ter uma conotação negativa, vai parecer uma matéria do Clube Capa. É que nós ainda estamos numa sociedade que associamos o ter dinheiro com uma coisa negativa, é marimbondo, robô e tudo mais. Ainda não temos essa abertura, não sentimos normal falar a respeito de dinheiro. Né? Tu tens fora do país uma lista da FOB que vê a lista das pessoas mais ricas e as pessoas não se sentem do mal por lá contrário. estar. Aqui ainda não, as pessoas se sentem um bocadinho mal Mas por estar numa lista isso dessas. também é um Mas eu vou publicar de contrassenso qualquer que jeito. a maior parte de nós passou até se desconstruir, que é nós dizemos, nós queremos, na essência, ter essa vida que a riqueza proporciona. Mas nós abominamos o processo de enriquecimento porque estão logo atrelados a este. Eu adoro, não sei se vocês sabem, deixa eu dizer que a minha parte nas finanças é a parte comportamental. Eu gosto de estudar padrões, entender de neurociência, perceber desde os primórdios da nossa natureza por que nós, sobretudo africanos, negros, temos essa dificuldade ainda maior que qualquer outro povo, né? Então, nós temos isso muito incrustado no nosso DNA, nos nossos genes. E o que é que acontece? Primeiro de tudo, e voltando lá para o tempo, imagina, da escravatura. Nós fomos um povo livre durante um tempo, mas vocês sabem que quando nós apanhamos, nós lembramos mais da mão que nos bateu do que da mão que nos afagou, ou seja, que nos fez um carinhozinho. E o que é que acontece? O print na nossa genética
do momento de sofrimento da escravatura e depois de quando os africanos escravos, vou falar aqui de nós, fomos libertos. Nós fomos libertos como? Não tínhamos alternativa, não tínhamos fazendas, não tínhamos ouro, não tínhamos prata, não tínhamos nada. Então fomos entregues a nós próprios. Por isso é que muito se vê até hoje que o lugar dos pretos, negros, africanos, mesmo quando estão na diáspora, é o lugar de quê? De subservência. É o lugar da empregada de limpeza, do porteiro, do guarda e tudo mais. E nós não nos sentimos merecedores de mais. Então, é um contrassenso para nós, primeiro que achamos, por um lado, eu quero muito ter uma vida mais confortável, mas por outro lado, a minha cabeça diz, eu não posso, isso não é para mim, isso não deve ser, isso é algo intocável. Então, cria entre nós um conflito. E quando há conflito, nós não conseguimos mandar uma mensagem clara para o nosso cérebro que o caminho é para a esquerda. Ele vai ficar sempre a alternar esquerda-direita, esquerda-direita, esquerda-direita. Então, desde lá atrás, que nós temos esse padrão de comportamento que está enraizado e que é difícil de mudar. Por muito que tu saibas e tenhas todas as ferramentas hoje ao teu dispor, a tua predisposição genética está ali atrelada à escassez, ok? Está atrelada à escassez. Uau. Se está atrelada à escassez, e eu não vi, eu não conheço, não tenho referências que me levem para isso. Porque os negros ricos, sobretudo, também vemos na América, um ou outro no Brasil. Em Angola, para além de nós não conseguirmos falar sobre isso, porque sabemos muitas vezes que a construção da riqueza não é de todo fácil, não fazer outros termos, mas de explicar. Então as pessoas também têm muito receio que se vá cavar profundamente para perceber de onde é que veio isso. Então, como não há referências, nós continuamos órfãos em termos financeiros. Nós continuamos sem norte. Então, nós temos que, quando falamos da parte comportamental, da parte dos perfis, da parte de merecer ou não, temos mesmo que recuar, entender, aceitar. E é uma batalha a ser vencida diariamente. Diariamente. Porque os nossos padrões comportamentais, que estão lá traçados desde o nosso DNA, eles depois passam por quê? Por quem nos criou. As pessoas que estiveram à nossa volta, pais, professores, e, primos, educadores de forma geral, que até aos 12 anos, na nossa primeira infância, que é onde se molda mais o caráter, acabam por nos influenciar muito. E como os nossos pais não falaram, muitos de nós viram os pais a discutir por causa de dinheiro. Muitos de nós vimos os nossos pais, por exemplo, a sair de manhã, a chegar à noite completamente mal dispostos e a mandar aquela ideia de que trabalhar é horrível e quem trabalha não fica rico e dinheiro não dá em árvore. Então, nós fomos construídos dentro, normalmente, deste panorama. Ou de extrema escassez, ou de até onde havia dinheiro, mas não havia também o processo de ganhar esse dinheiro de forma prazerosa. Nós entendemos o trabalho como um fardo. Se eu entendo um trabalho como um fardo, primeiro eu vou ser medíocre, porque eu só vou estar lá para cumprir e para receber um salário ao final do mês. E se eu sou medíocre, eu não tenho resultados extraordinários e, consequentemente, eu vou ter que estar sempre à espera que alguém me indique para um cargo. Eu vou estar sempre à espera de que alguém me abra uma porta. Eu não vou conseguir discutir de tu para tu e ser competitivo com outras pessoas. Então, fica ali também, né? Nós vivemos uma base de contrassensos em termos financeiros. E agora, Neuza, e como é que, pronto, qual é a melhor forma de mudar esta realidade? Imagina, eu cresci sem referência, né? À minha volta. O meu pai não foi uma boa referência, a minha mãe não foi uma boa referência. A minha sociedade onde eu estou inserido tem hábitos e costumes que também não são boa referência. Então, a partir de onde, qual é o meu ponto de partida? Como é que eu posso migrar e tentar sair desta cultura e ter a uma primeira cultura pergunta de que eu peço normalmente para qualquer pessoa que vem trabalhar comigo é perguntar: estás satisfeito com a vida que tens hoje? De 0 a 10. Podem responder, vocês estão aqui na live. O quão satisfeitos vocês estão com a vida que têm hoje? Já chegaram todos A os vida financeira, a vida em todos os Porque a aspectos. vida financeira é uma parte de nós. Eu já vou falar aqui dos 4 quadrantes que nós temos, né? Financeiro, a parte física, que é o que nós fazemos com o dinheiro, a parte espiritual, a parte emocional e a parte financeira. Então, quão satisfeito tu estás? Diz? Para quem meteu 0, 7. Pois.
Isso é... Alguém meteu Então, zero. temos um ponto de Sim, partida. É melhor zone. saber que estamos zero do que saber que não estamos. E aqui eu penso honestidade mesmo, porque às vezes nós respondemos para parecer bonitos também na foto. Na verdade, não estamos. Porque eu depois, quando começo a fazer outras perguntas, as pessoas começam a dizer, se calhar não é bem 8, se calhar é um 7, se calhar é um isso. Ou porque não têm mesmo consciência de onde está o buraco. Então, primeira pergunta é, o quão satisfeito estás com a tua vida no geral? Depois, com a tua vida financeira. Tu estás a usufruir do dinheiro está-se a fazer valer de ti. Ou seja, vou simplificar. És tu que mandas nas tuas decisões ou é o teu dinheiro que manda nas tuas decisões? Quem é que está no comando? Quando tu começas a ter essa clareza, ok, eu estou de 0 a 10 com a minha vida, eu estou assim, com o dinheiro, eu também não estou assim muito feliz. Podia ser melhor, eu queria viajar mais, eu queria comprar um carro melhor, eu queria morar numa casa em que eu não tivesse que passar, sequer ter que pôr água no tanque, eu não quero saber do gerador, do gás. Uhum. Às vezes nós queremos pensar logo, quando penso numa vida financeira rica, é só ter muito dinheiro na conta. Não, é o teu conforto. Quanto tempo tu demoras a sair da tua casa para o teu trabalho? Tempo de qualidade. Quantas vezes tu consegues ir buscar o teu filho, tirar o teu filho da escola, caso tenhas filhos? Os teus pais moram aonde? É muito longe, é muito perto? Se tu tens tempo de qualidade com os teus amigos, tu consegues comprar bons presentes para o teu companheiro, para a tua companheira. Como é que está a tua vida hoje, em termos financeiros? Tu chegaste lá já? Então, a partir desse momento, eu faço-me essas perguntas e eu começo a fazer mapas mentais. E eu já ensinei um monte de vezes na Quitada a fazer mapas mentais. Partindo de uma ideia que vocês colocam no centro, vocês vão fazendo 1001 caminhos e questionamentos e depois vão organizar aquilo para ter um pensamento estrategicamente organizado, ok? Então, começa a fazer um mapa mental. Depois eu vou me questionar outra coisa que nós descuramos e tu falaste muito bem ao início. Onde eu estou? O meu meio? Quem são as pessoas? O meu entorno? A minha casa? As pessoas dizem, Neuza, mas... Diz. A minha... É uma questão de ver Pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, né? coisas... Porque às vezes nós nos sentimos tão especiais a dizer, não, eu sou muito especial. Mas se quem está à minha volta não é especial, se calhar aquilo que eu tenho é um Agora vou fazer outro egocentrismo, não exercício, sou nada se me especial, porque eu sou permites. resultado da Vocês minha vão volta. reparar, mais do que isso, porque essa frase até já virou clichê, tu és a média das 5 pessoas com quem mais convives. Vou-vos dar outro prisma, que é, reparem nas 5 pessoas que vocês mais interagem, vocês têm o mesmo padrão de vida. Recebem mais coisa, menos coisa, mais 20, menos 20% do salário. O vosso teto salarial vai ser o teto da pessoa que ganha mais destas 5. É incrível. Isso é neurociência com mistura de ambiente, com o que vocês quiserem. Mas se vocês forem fazer... E cientificamente provado. Eu, Exatamente. por acaso, li um estudo que estava a fazer experimentos sociais em que alterou-se o hábito de alguém, de uma empresa, né, que tinha vários pisos. Do piso de cima, começaram a fazer uma tarefa e depois de um tempo, o piso de baixo, que nem sequer se encontra com o pessoal do piso de cima, acabou por também adotar o mesmo Exatamente. É comportamento. Então, científico. isto é Por quê? científico. Porque Nem nós, sequer nós voltando, eu já vos disse que eu adoro o comportamento humano. Voltando lá para trás, nós temos a necessidade de ter aprovação do grupo. Nós temos a necessidade de andar em manada. Isso também está dentro dos nossos genes. Porque antigamente vivíamos em cavernas. E estar sozinho eras muito mais... Em cavernas e nem tinhas que sair para caçar. Sair para caçar sozinho, a tua vulnerabilidade aumentava. Era mais fácil seres presa de um animal maior que tu. Nós somos dos seres vivos, dos animais, né? Somos, em termos dos predadores, nós temos muito mais predadores, só que nós nos desenvolvemos muito mais rápido, temos armas, tem fogo, descobrimos o fogo, enfim, e conseguimos dominar, mas a verdade é que tu não consegues lutar, né, corpo a corpo com um leão, não consegues com um elefante, com um hipopótamo, com uma águia, inclusivamente, não consegues. Então, nós temos a necessidade de andar em grupo para nos protegermos. E depois, quando tu fosses, e a igreja depois também usou isso, excomungado, se imagina que tu não estivesse a fazer bem pelo bem do grupo, eras abandonado, tu ficavas abandonado à tua própria sorte e o risco de morte era iminente. E nós, os seres humanos, não nascemos para ser felizes. Eu descobri isso quando fiz Happiness Management.
nossos instintos são só de Uhum. sobrevivência. É. Nós nascemos, nós estamos aqui, nós temos o nosso maior objetivo é não morrer, ok? Então, Uhum. como temos essa necessidade de estar em grupo, isso carrega até hoje. Então, eu vou ter que estar aprovada. Se o meu grupo todo bebe e eu não, eu sou uma parte meio excluída, porque eu não estou no Uhum. time. Se o meu grupo todo faz crossfit e eu não Uhum. faço, eu estou ali porque eu não consigo conversar com este grupo. Se o meu grupo todo hoje está Uhum. endividado, eu não vou conseguir com ele falar sobre Eu também tenho que investimentos, criar dívida. certo? Então, é Uhum. tudo uma questão do ambiente. E eu não falo só de pessoas. Como é que está a vossa casa hoje? Isso vai ditar. Eu entro na casa de alguém e consigo perceber se essa pessoa é disciplinada, se essa pessoa é rigorosa consigo, com a sua casa, com a sua vida. Basta Uhum. olhar para a casa de alguém, basta olhar para a forma como as pessoas se apresentam. Eu digo muito isso nos alunos. Às vezes estamos aqui no digital e todo mundo acha que o digital é a casa de ninguém. Abrem as câmaras, a pessoa está com uma toca, está não sei como, está sentada assim, está na cama. Uhum. Isso tudo fala sobre nós. Então, o teu ambiente, quem és tu, Uhum. como tu te posicionas, qual é a visão que tu tens do mundo, a tua casa está cheia de tralha, não está. A tralha só ocupa espaço na nossa casa, na nossa mente, porque nos deixa sufocados. Imagina, quando tu entras num hotel, qual é a sensação que tu tens por norma, Lu? É uma sensação de De bem-estar, tá clean, limpo, coisas tranquilidade, as coisas organizadas, e não te dá uma organizadas. sensação de paz? E por que nós fazemos com É. a nossa E acima casa? de tudo, uma sensação de proteção. Eu sempre que vou, né, ao hotel, e eu digo sempre à minha esposa, é que na vida, às vezes, você não precisa de muita coisa. Se tu Uhum, vês o teu quarto, tens muita coisa, mas tu no hotel não tens tanta coisa, levas a tua mochila e podes ficar aí 2 semanas uhum. e não sentes falta de nada. Estás a ver? Da quantidade de coisas que tem. Que às vezes também leva-me a pensar, né, sobre a questão de, não de minimalismo, mas o que chamam de essencialismo. Uhum. É ter o essencial e de boa qualidade Exatamente. que faça bem. Hoje vínhamos à Né? conversa, É as assim. minhas irmãs, nós todos temos um padrão de consumo muito elevado. E famílias angolanas reúnem-se muito à mesa, há muita fartura, muita comida. Mesmo que não haja dinheiro para mais nada, há 2, 3 panelas. Tentam sempre que haja fartura, pelo menos na hora de comer, né? A refeição. E depois, eu Uhum. viajo. E eu e meu marido temos 46 quilos. 2 malas de 23 quilos, mais trolley, né? Eu viajo Uhum. sempre com uma mala de 23 quilos, vou e volto com a mesma mala. E as pessoas acham completamente absurdo, mas em Angola não tem isso, em Luanda não tem aquilo. Eu detesto mala pesada. Eu não Uhum. suporto Tens ficar que no tapete à carregar o resto. espera. Eu não sinto necessidade de levar tudo que eu encontro à frente. Então, desde que eu comecei a fazer essa Uhum. limpeza na minha cabeça, na minha vida, mudei o meu guarda-roupa, eu passei a demorar menos tempo para me preparar. Eu descobri um método de maquilhagem que demora 5 minutos. Então, eu comecei a simplificar a minha vida e as coisas começam a fluir mais. Então, estávamos a falar aqui sobre, ok, como é que eu começo a mudar o meu comportamento? Como é que eu começo a mudar? Começa por mudar primeiro, fazendo esses questionamentos, arruma o teu quarto hoje. Sai da live, não dorme, até temos fim de semana prolongado. Vai só arrumar o teu quarto. Tira só aquilo que tu não Uhum. precisas. Tu já vais ver que amanhã vais acordar ou na segunda com uma sensação de tranquilidade absurda. Nisso que tu separaste, vende. Começa o processo para te fazer o gostinho de ganhar mais dinheiro, ok? Começa esse processo, Boa começa a ideia. estar a libertar dos pesos. Vai à tua agenda telefónica ou ao teu telefone, tira as aplicações que não usas, para de seguir quem não te agrega em nada, faz uma limpeza no teu Instagram, no teu Facebook, no teu LinkedIn, nas fotos que tens, em tudo. Começa por organizar. E permite-me trazer aqui uma reflexão que até é bíblica. A quando do milagre da multiplicação, que todo mundo sabe, que eram os 2 pães e Uhum. 5 peixes e tudo mais, Jesus disse o seguinte: ok, ao fim, todo mundo com fome, né? Ele fez ali a pregação dele toda, todo mundo com fome, e ele pergunta: Recolha quem tudo tem alguma para que coisa nada aí se. para eu multiplicar? Eu vou vos ajudar. Ninguém falou para criança, para verem a pureza, mais uma vez, das crianças. É que diz: eu tenho 2 pães e 5 peixes. E ele disse: ok, mas antes de multiplicar, organizem-se. Organizem-se. Procurem prados verdes e sentem-se.
paciência. Porque ele diz que se eu multiplicar agora, eu vou multiplicar o caos. Se eu multiplicar agora, vocês vão tropeçar, bater uns nos outros, porque um vai querer a comida do outro e tudo mais. E isso leva-nos também para a parte financeira. Muitas vezes nós queremos o milagre da vida financeira, mas nós não estamos a fazer o básico, que é nos organizarmos, termos paciência, né? Com milagres. Às vezes o milagre também é uma distância de estar na porta já assim. Mas acreditem em Deus, no que for, fiz aqui a analogia quando eles procuram, não vai multiplicar o caos. Porque se vier muito dinheiro agora para ti, tu vais gastar com a mesma velocidade com que ele chegou. Então, precisas de mudar comportamento, que é organiza a tua vida. Faz o básico que o extraordinário vem. Começa com pequenas ações diárias sem te cobrar excessivamente também. Um passo de cada vez. Hoje vais arrumar o teu quarto. Amanhã vais organizar o teu telemóvel. Depois vais organizar a tua secretária no trabalho. Vais arrumar o teu guarda-fato e tudo mais. Vais começar a criar uma nova pessoa. Mais organizada, mais disciplinada. Vais dormir e acordar à mesma hora, por exemplo, durante uma semana. Vais começar a construir hábitos mais saudáveis. Com o teu dinheiro, vais começar então a pensar, se eu não estou onde eu quero, qual é o meu ponto de partida? Boa. Neuza, sobre o ponto de partida, eu sei que no teu curso, e tu tens essas ferramentas, tu fazes um inquérito e um mapeamento onde cada um identifica o seu perfil. Deste inquérito da ferramenta que usas, quais são os perfis que saem, né? Para a pessoa saber onde é que Muito bem. estou, onde é que eu me localizo. Já íamos chegar aqui. Então, eu hoje até redesenhei 6 perfis financeiros principais que eu entendi. E antes que vocês me perguntem, o que é que são perfis financeiros? É tipo o teu bilhete de identidade no mundo das finanças, que vai dizer se tu és gastador, se tu estás um endividado, se tu és uma pessoa que não está nem aí para o dinheiro, se tu és uma pessoa que poupa, mas sem destino certo, se tu és uma pessoa que investe e que vai ter uma vida mais rica e abundante em todos os aspectos. Então, são 6 agora que eu defini, que tem aqui o devedor, né? Que é aquela pessoa que gasta mais do que ganha e quebra logo o primeiro princípio da educação financeira, que é justamente não gastar mais do que aquilo que se ganha. É aquela pessoa que vive atormentada, e eu costumo brincar, e vocês já sabem, que são aqui na banda, nós em Angola conhecemos como os não atendo números estranhos. Eu falo, porque eu também já tive endividada, fiquem calmos. Eu sei. Eu tinha o número de todas as pessoas que podiam me ligar do banco para me cobrar o crédito em cumprimento. Eu não, houve uma altura que eu estava com 2 bancos, endividada em 2 bancos, então eu já não atendia. Podia ser alguém que fosse meu amigo, que precisasse de alguma ajuda de vida ou morte. Eu não atendia. Portanto, desconfiem de quem não atende números estranhos. Desconfiem. E depois, tem aquelas outras pessoas, mas deixa-me voltar aqui só um bocadinho ao devedor, as pessoas que estão endividadas tendencialmente. As dívidas levam-nos a ter decisões péssimas financeiras, principalmente quando nós estamos em cumprimento, quando nós não aguentamos. E nós estamos numa era, hoje em Angola, infelizmente, com toda a informação que temos, o nível de endividamento dos angolanos tem crescido muito. Assustadoramente muito. E as pessoas não se estão a endividar só com bancos, estão-se a endividar com outras pessoas, a perigar, inclusivamente, a sua vida. Nós estamos a ver muitos casos. Exatamente. E o pior é quando a dívida, né, torna-se um hábito e a pessoa contrai outra dívida para pagar outra dívida e a pessoa, às vezes, tem o dinheiro suficiente, mas como já é um hábito, a pessoa quer sempre se endividar. Não perde uma boa oportunidade para fazer mais dívidas, porque já é uma coisa, é um hábito e não é uma necessidade. E depois tem outro ponto aqui, que nós estamos a assistir a muitos suicídios, sobretudo de jovens. Eu já atendi e digo, já consegui travar o suicídio de 2 pessoas que chegaram. Eu criei uma linha telefônica, né? E nós conseguimos travar primeiro um aluno que me disse em plena pandemia, se não entrasse para o curso daqui tarde, que ele certamente tinha-se mandado do 9º andar. Eu pedi a ele para falar publicamente, porque os homens não falam sobre isso. Eu pedi a ele para falar quando fez 40 anos e ele partilhou. Olha o que lhe diz aqui, obrigada.
Isso, a Neuza até, até reconheceu, a Neuza É assim, umas caprichou. vou Se eu casa, soubesse, tempo epá, está teria bem. pintado o cabelo. Quem está de Então de férias não ficamos férias, mais sim fresh and senhor. clean. Mas Isso é sinal que levaste a não, maquilhagem ou levei uma compraste coisa lá. básica. Filtros também ajudam, não se enganem, mas estamos mesmo a cuidar, né? Estou quase a chegar aos 40, então tem que ajudar aqui. Para dizer que Boa. Mas eu tenho. estavas a falar É do assustador, mas também é uma endividamento. honra Uhum. que nós conseguimos travar esse suicídio. E uma outra pessoa que estava à beira de uma depressão, ela e o companheiro, numa situação muito difícil. Então, muito cuidado com o tema das dívidas. Nós tentamos falar de forma muito leve, mas o assunto é pesado, grave. Eu tive a atender numa empresa que um dos colaboradores teve que vender a casa por uma dívida que começou pouquinha, só que essas dívidas com os agiotas, tipo, dá-me 200 e daqui a 15 dias eu vou te devolver 250. Depois não consegue, pede 300 para devolver 400 e por aí vai. E então cria uma bola de neve. E uma coisa que era pequena foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois começam as ameaças de morte, começam as ameaças de vou à tua casa, vou tirar tudo. E por vergonha de assumirmos essas dívidas, muitas pessoas acabam por quê? Tirar a sua própria vida, porque não aguentam mais com os terroristas, os fantasmas das pessoas que vão cobrar. Então, muita atenção, por favor, para quem hoje está endividado. Muito, 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 muita atenção. Nós estamos aqui. Eu gosto muito de poder dar a minha mão e ajudar as pessoas que estão dentro desse espectro, porque eu sei o quão difícil é tu conseguires ter uma noite tranquila, sem ansiedade, olhares para os olhos dos teus filhos, da tua mãe, do teu pai, e não saberes que resposta dar, porque depois temos esse peso, sobretudo filhos mais velhos, que é o peso de tenho que levar todo mundo às costas e a minha família não pode saber que eu estou endividado. Homens também. Então, pensem nisso e se precisarem de ajuda, nós estamos aqui. Depois, temos o perfil das pessoas gastadoras, que são aquelas pessoas que tendencialmente não gastam mais do que ganham, mas gastam tudo o que ganham. O saldo é sempre zero. Estão sempre no break-even. Né? É tipo zero. Sempre. Estão sempre Ok. no break-even. Uhum. Eles que Yeah, dizem que umas têm a que ter vida o são nome. 2 dias, né? Yeah. Esses são Faz sentido o teu nome. Quando está a falar. E depois o pessoal, principalmente os gastadores, tem um tipo de um estilo de vida um bocadinho inconsistente, que é uma coisa que eu nunca gostei e mesmo antes de trabalhar, antes de ter o meu próprio rendimento, eu sempre achava estranho, né? Porque eu vi isso dos meus pais. No início do mês está tudo bem, tudo corre muito bem, mas no final do mês, quando se aproxima a Não, data do então quando pagamento do tu vês nas salário, não tem empresas não é nada. assim. No dia Eu que o acho salário cai, naquela semana ninguém almoça na empresa, todos almoçam fora. que é, na Depois, empresa é igual. Mas quando chega a a final partir do do dia mês, todo mundo a 10, trazer a partir do dia marmitas, 10, está todo mundo. marmita. Então, os gastadores também estão muito perto daquilo que é o endividamento, porque diante de algum vacilo, de algum problema, de alguma falha, vão se endividar. Depois, eu juntei aqui a esse perfil os batalhadores. Os batalhadores, para mim, são Ok. aqueles que vivem para pagar contas, ok? Vivem para pagar contas, a vida não é mais nada. São aquelas pessoas que parece que até perderam a esperança na vida, não se endividam, muitas vezes sobra um pouquinho de nada, um fiozinho na conta, mas estão sempre a Uhum. batalhar. E nós, quando nos identificamos como guerreiros e batalhadores, nós estamos mesmo a preparar-nos para a guerra sempre. Estamos sempre. Sabe aquela pessoa que está sempre em modo fight? Né? Nós temos dois modos instintivos, que é o fight ou fuga, né? Luta ou foge. Essas pessoas estão sempre em modo luta, modo combate. Então, são aquelas pessoas que também estão meio na corrida dos ratos, né? Que ficam ali super a batalhar, correm, 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 mas não chegam a lugar nenhum. Depois, há um outro perfil que são os que estão assim, andam meio na lua, né? São os navegantes da lua, os desligados, que, ok, são os hippies, eles Obrigado. são os hippies financeiros. São os maning nice, está tudo bem, tem dinheiro, tem, não tem, Deus proverá, deixa a vida. Tá, não São deixa a vida adeptos do me Zeca levar, né? Pagodinho, né? E da música Deus proverá. E uma das características dos desligados, né? O Gustavo Cerbasi também fala, inclui os desligados na lista dele de perfis,
que é a desorganização financeira. O desligado ele é completamente desligado. Ele sabe que tem dívida, mas não quer saber quanto para não ficar preocupado. Sabe que o dinheiro está quase a acabar, mas também não quer saber se falta quanto para não se preocupar. E São os deixa a vida navegantes me da lua levar. É mesmo. Estão completamente sempre num desorganizado. mundo paralelo. Muitas vezes até não têm dívidas, mas também não são pessoas que vão conseguir ter sucesso financeiro, não vão conseguir enriquecer. São aquelas pessoas que também são as Madres Teresas de Calcutá e os Padres Joãos da vida, que são mãos largas, que ajudam todo mundo. Vocês também podem ir, vão, ajudam todo mundo, o dinheiro entra na conta, o primo já veio pedir, o colega, o vizinho, o periquito, o papagaio, são já os mãos largas, né? Tá aí, não tem. Ai, e as pessoas dizem isso com orgulho: não tenho apego ao dinheiro, mas tá aí só a fazer a vida dos outros. E normalmente, quando estas pessoas precisam, não tem ninguém lá perto para ajudar. E o pior nem isso, né? O pior também às vezes acaba por ser normalmente pessoas que gostam muito de ajudar. E eu vivi isto durante um tempo, né? Foi um exercício, né? Agora que estou casado, tenho outro perfil financeiro dentro de casa, ajuda-me um bocadinho. Que eu tenho uma boa disposição para ajudar outras pessoas, né? Se aparece alguém que tem uma necessidade, eu tenho uma boa disposição para ajudar. Mas normalmente pessoas com esse tipo de perfil gostam de ajudar, mas têm dificuldade de pedir ajuda. Quando é a tua vez, tu contraste e tens dificuldade de pedir Isso, e isso dificuldade até de é receber isso. ajuda. Há um estudo, né, do Yin e Yang das energias. Todos nós, seres humanos, temos energia masculina e energia feminina. Significa que a tua energia feminina está em desequilíbrio. As mulheres não são boas recebedoras, porque justamente as mulheres são as batalhadoras, as guerreiras, as que estão ali e não conseguem pedir ajuda por mais que precisem, por mais que tentem. Muitas vezes nem sabem sequer, não permitem que a ajuda chegue. São péssimas recebedoras. E é importante que nós nos atentemos também a isso, em termos de comportamento humano. Como é que está o fluxo de energia? Nós somos energia, pessoal. O fluxo de energia, como é que está? Então, olha para o teu sagrado feminino e para o teu sagrado masculino. A vitimização, porque também são pessoas que se vitimizam. Nunca tenho nada, não sei, e tal, e eu ajudo todo mundo, mas nunca se permite ser ajudada, nem ela própria se ajuda, né? Não liga, não põe a máscara de oxigênio em si e tenta pôr nos outros e morrem os dois tendencialmente no meio do caminho. São excelentes criadores de pessoas folgadas, de pessoas que vivem para estar penduradas nos outros, ok? Então, diz. Faltam 2 ou 4 perfis. Já Falaste falei de quatro. de 4 Depois temos os poupadores, ou que 3. são aquelas pessoas que até são chamadas de canguinhas. Alguém falou aí agarrados, mão de vaca, unidos venceremos, enfim, assim. Por que nós nos sentimos tão afrontados quando nos chamam de agarrados? Porque nós estamos a todo momento à espera de ser validados por alguém. Validação e Validação e aceitação, mais uma aceitação vez. dos Seria um fator para ser um economista. Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já vos disse que eu tenho 17 anos de finanças e me vi endividada e me vi num perfil gastador, num perfil descontrolado, inclusivamente. Portanto, verde é verde, amarelo é amarelo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas os poupadores são aquelas pessoas que já pensam um pouquinho mais no dinheiro, mas são pessoas que têm aversão ao risco, então querem sentir que o dinheiro está ali. Muitas vezes até se pudessem guardar debaixo do colchão, guardariam debaixo do colchão. São tipos tio patinhas da vida que só querem nadar no dinheiro, né? Querem pôr, mas não querem pensar em investir. São pessoas que têm mais dificuldade, ou se vão investir, só querem tudo que não tenha grande risco associado. pessoas que sentem-se bem pelo fato de terem muito dinheiro Exato. guardado para uma eventualidade. Mesmo que esta Uns eventualidade também nem com surja, síndrome mas de só o guerra, fato de né? ter São dinheiro os aí que enchem guardado. muita despensa, porque pode acontecer alguma coisa. São pessoas que tendencialmente a sua programação mental também está muito ligada à escassez. Ele consegue produzir muito dinheiro, mas a verdade é que está muito ligada à escassez. Então, eu quero manter a minha despensa sempre muito cheia. Eu tenho que ter roupa para frio. Você mora em Angola, mas fica tipo mora na neve. Então, eu tenho que ter essas botas. Se um dia eu for para a Rússia, para não sei onde, eu tenho que ter essa bota. Então, são pessoas que, de alguma forma, gravitam muito entre a escassez e a abundância e então ficam ali muito presas àquele dinheiro, né? Não conseguem permitir que o fluxo do dinheiro
chegue ao seu ponto mais alto, que é o ponto do último perfil que temos, que é o investidor, que é aquela pessoa que já conhece a dinâmica do dinheiro, está pronta para a riqueza, sabe que o dinheiro precisa de trabalhar para ela tanto quanto ela trabalha com o dinheiro, é uma pessoa que está pronta para tomar riscos, porque sabe que se não tomar riscos também não vai atingir aquilo que precisa, que quer. E pense no risco como decidir fazer alguma coisa, seja sair de manhã para trabalhar, é um risco. Podes ser atropelado, podes cair, podes, sei lá, levar um tiro, enfim. Mas todos os dias nós fazemos uma escolha e tomamos esse risco. E o que é que nós fazemos muitas vezes para nos acautelarmos dos riscos? Nós temos, se calhar, em alguns países que é mais violento, carros blindados. Outras vezes tu, para não estás assim no trânsito, não estás estressado e não tens um acidente, sais mais cedo. Pronto, tu vais criando estratégias. E estas pessoas investidoras sabem que usar estratégias, as estratégias certas, para poderem arriscar, mas com alguma, e normalmente são com alguma destreza, para multiplicarem o seu dinheiro e construírem, de facto, riqueza. Boa, boa. Não, bem explanado e não conseguiria fazer melhor, confesso. Agora, diga uma coisa, relativamente aos perfis, né? Três deles que eu gostaria de refletir, o poupador, o investidor e o gastador. Tem também alguns, apesar de, exceto o investidor, né? Cada um dos outros perfis que citaste tem o seu ponto fraco. Alguns deles também têm um ponto forte que pessoas de outros perfis deviam tomar conta. Por exemplo, o poupador, ele poupa, tem uma excelente capacidade de economizar dinheiro, o que é muito bom para quando for investidor. E o investidor, ou às vezes também o poupador, não consegue olhar com muito bons olhos uma qualidade que o gastador tem, que é aproveitar a vida. Que às vezes o poupador poupa mais da vida. Ou mesmo o investidor, mesmo até os investidores experientes, né? Eu tenho, por exemplo, uma máquina, eu tenho a calculadora na cabeça. E sempre que eu vou fazer uma viagem, né? Para viajar, a pessoa faz o budget, faz o orçamento. Na minha mente de investidor, vem sempre, epá, este dinheiro, este 4 milhões de viagem, epá, ia me render por aí X de juros. A minha mente começa sempre a fazer conta, por eu sou um investidor. Mas, entretanto, gastar também é essencial. Tirar proveito daquilo que nós temos é essencial. Então, como é que tu vês esse mix de perfis, não de perfis, mas de habilidades que estão muito presentes num perfil que nós devemos Mais fazer uma no vez, nosso perfil? isto vem de como nós estamos programados. E nós estamos sempre prontos para ou tudo ou nada. Ou eu poupo tudo, ou eu gasto tudo. Né? Nós somos pessoas, muitas vezes, de extremos. E, como se diz em latim, virtus in media est, que a virtude está no meio. Nós conseguimos encontrar esse equilíbrio e pensar o que é mais importante na tua vida. O que é que são, fora o dinheiro, o que é que tu dás valor? Porque muitas vezes no processo nós nos esquecemos dos prazeres que temos. Uma viagem acaba por ser um investimento em conhecimento, em riqueza intelectual, que vai reverberar em todas as outras áreas. Então, nós não podemos construir uma mentalidade rica se nós estivermos polarizados. Ou estamos no 80 ou estamos no 8. Então, nós precisamos sim, e isso é uma prática para quem está, e aqui já entra um bocado da avareza, que eu só quero ter dinheiro, não vou aproveitar a vida e vou me sacrificar. Vemos muitas pessoas nesse espectro, nesse padrão, porque é uma mentalidade de escassez embutida neste comportamento aí. Porque eu estou sempre à espera que algo de mal aconteça. Eu estou sempre à espera de chegar a um ponto muito alto para eu poder usufruir da minha vida. Eu digo, eu sou uma boa vivã, aliás, eu fui criada por um bom vivã, e então, é verdade, eu gosto de coisas muito boas. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa ligada muito, sei lá, roupas, mas eu gosto de turismo gastronómico, eu gosto de comer em bons restaurantes, eu gosto de estar em bons hotéis, eu gosto de conforto. Eu gosto de conforto. E então, para mim, é fundamental. Eu estou num hotel, é um hotel 3 estrelas, mas é muito bom. Ele é extremamente... Coisas simples, o cheiro
do hotel, a forma como eles colocam tudo. É eco-friendly, então traz assim um certo conforto, uma coisa clean, uma atmosfera que te remete à tranquilidade mesmo. Uma coisa que eu achei piada, eles disseram, olha, tem uma máquina de café 24 horas aqui, tu chegas lá, ninguém não pagam nada por isso, tem café cappuccino, um chocolate quente, enfim, podes tomar o dia inteiro se tu quiseres o teu cappuccino. Então, são pequenas coisas como essas que dão sentido à minha vida. Para mim, de nada adianta ter dinheiro se eu não puder usufruir e até proporcionar momentos de bem-estar com as outras pessoas. Então, atentem-se a isso. Será que essa vossa mentalidade, que vocês dizem que eu sou muito poupador, eu poupo muito, eu invisto, não está ali também dentro de um período, não está aí um espectro de escassez? Porque se tu não consegues aproveitar a tua vida, tu estás a abrir mão do teu bem essencial, que é a tua vida, no fundo. Pô, o Gustavo Cerbasi, ele tem uma frase muito comum e eu gosto e concordo. Ele diz que sacrifícios não foram feitos para dar certo, ou planos de longo prazo não foram feitos para dar certo. Por quê? Porque tudo bem que tu tens de sacrificar. Eu digo, se tu estás completamente endividado, né, a tua vida está completamente desorganizada, você não sabe quanto tu ganhas, quanto entra, quanto sai, ou às vezes sabes quanto entra, mas não sabes para onde vai. É importante tu te sentares e te sacrificares durante um período de Ilimitado. tempo. Mas esse período de tempo tem que ser muito curto. E completamente limitado. Porque se te meteres a sacrificar por mais... Há quem... Pessoas que vêm ter comigo, né, em termos de mentoria, dizem, louco, eu ganho, sei lá, 1 milhão de kwanzas, eu quero investir 800, consigo viver com 300. Eu vejo, se calhar consegues um mês, mas consegues fazer isso durante 5 anos? Porque tu vais ter que investir pelo menos nos próximos médio e longo prazo. Vais ter que investir durante 5, durante 6 anos. Então, se o sacrifício for muito longo, tens tendência a não gostar do processo. E se não gostas do processo, tens menos energia para continuar o processo. Então, Todo tirar proveito é excesso esconde uma extremamente falta. essencial Louco, para a tua todo jornada. excesso esconde É. uma falta. Nós não podemos estar mesmo em extremos. E sacrifícios têm que ter prazo, tem que ter, olha, até o mês X isso vai ser sacrifício. Mas até o sacrifício pode ser encarado como algo prazeroso. Depende de como é que nós também decidimos nos reprogramar. Não dá para apagar os maus hábitos da mente, mas dá para fazer tipo uma tatuagem por cima, reprogramar e pensarmos como tirar melhor partido desse processo em que eu vou estar mais apertada. Imagina, eu estou numa fase em que não posso gastar dinheiro, estou super endividada, enfim. Eu vou dar prazer, vou pegar na minha criatividade e se calhar vou fazer atividades que vão me dar tanto prazer, mas que eu vou ter um custo mínimo ou custo nenhum. Em vez de se calhar de eu ir à praia e comer num bom restaurante, eu vou à praia mais cedo, vou levar as minhas sandes na mochila, a minha água, as minhas coisas. Em vez de estar o dia inteiro na praia, vou estar 3 boas horas na praia de tranquilidade, em que eu vou ler, vou meditar, vou ficar em paz. Depois vou para a minha casa, vejo um bom filme, organizo as minhas coisas, revejo os meus planos, entendo onde eu quero chegar, olho para o meu vision board. Tudo isso, se nós encararmos o processo de forma simples e temporária, depois eu vou dizer, ok, eu vou fazer isso durante 6 meses mesmo, afincadamente, e depois desses 6 meses eu tenho que ter um plano para eu celebrar, eu tenho que ter um plano para eu dizer, olha, este chegou ao fim desta etapa. Qual é... E vocês podem fazer esse exercício. Quando chegarem a esta etapa, imagina, eu preciso de acumular 10 milhões de kwanzas, 5, 1 milhão, 200, o que for. Quando eu chegar a esse ponto, o que é que eu quero, como é que eu quero celebrar? Experimentem, flertem com o próximo nível. Eu costumo dizer isso, merecimento. Ativem o vosso merecimento. E vocês vão gostar. Eu costumo brincar, que eu digo assim, louco, que é, tu vais ao Epic Sana tomar um café. Eu nem tomo café, mas eu observo isto, né? O senhor chega, olá, boa tarde, como está? Seja um café, curto, médio ou cheio, com açúcar ou adoçante, blá, blá, blá. Agora vais ali ao Zé da esquina, ei, ué, eu tô café, não tem. É ginga, mas não tem também. É diferente a forma como te tratam. E todos nós queremos ser bem tratados. É diferente, como eu costumo dizer. Boa. As pessoas dizem, ai, não, mas eu não preciso. Eu disse muito isso a mim e a minha mentalidade estava-me a bloquear. Eu não preciso de carro, eu não gosto de conduzir, eu não preciso de um carro bom, né, tudo isso. Isso era só a bloquear-me. Porque ninguém quer andar num starlet que a mola está a picar nas costas. Tu gostas de
carro com conforto. Sim. Tu queres saber mais do que conforto, segurança, por exemplo, principalmente para quem tem filhos, num acidente, queres ter a melhor cadeira para o teu filho. Tu não queres correr o risco de estar num acidente e o teu filho ser mandado janela fora. Então, são várias coisas, armadilhas que a nossa mente nos prega. Quando estamos num estado de escassez, quando não chegamos lá, a maior parte das pessoas diz, não me importa, ir na executiva ou ir na económica é porque não tem dinheiro para ir na executiva. Se tivesse dinheiro, ia na executiva. A maior parte das pessoas diz, eu não preciso de um carro, de um Range, é porque não tem dinheiro para comprar este Range. Nós temos que parar de pintar e maquilhar a verdade. Não dá para continuar nesse espectro. Porque nós estamos a dizer ao nosso cérebro, nunca vou chegar ali. Mas eu quero aquilo, mas como eu abomino, eu acho que aquilo não é para mim, porque eu estou num momento agora em que não posso ter, não posso ir lá e comprar. Então eu vou preferir dizer o quê? Que não é bom, que não quero. Boa. E, Elsa, como é que fica, como é que nós conciliamos isso depois, né, dentro de casa, né? Sim. Falaste para a matéria, eu tenho aqui nas minhas notas, para tocar sobre hábitos financeiros no casal, dentro do casal. Quando pessoas têm opiniões completamente diferentes, um quer gastar, outro não quer gastar, um quer poupar, outro quer investir. Gostaria de comentar Nós também um bocadinho sobre temos isso. todos educações completamente diferentes e mesmo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que cresceram na mesma casa com a mesma educação, eles vão absorver de forma diferente muito daquilo que é passado pelos pais. Vão estar dentro do mesmo padrão, mas pode haver, né? Imagina agora pessoas que cresceram em realidades completamente distintas, muitas vezes, com necessidades diferentes ou que passaram por problemas diferentes. Quando nós começamos a namorar, o namoro serve para quê, senhores? O namoro serve para nós alinharmos expectativas. Eu tipo estágio, né? Para entrarem na AGT, como está na moda agora o concurso. É tipo estágio. É tipo estágio, porque nós vimos de realidades completamente diferentes. O que é que acontece? Nós tendemos sempre a querer sobrepor-nos ao outro. Está a ver? Sobrepor-nos ao outro. A minha vontade é unânime, eu tenho que fazer o que eu quero. Isso não passa do ego também exacerbado, do egoísmo muito forte. O nosso ego gira tudo em torno. E depois, pessoas então que levaram poucos nãos na vida, então tem isso. E depois, não há aquela conversa logo ao início, não há esse alinhamento, e porque tu próprio não estás nesse momento. E o que eu recomendo é, se vocês ainda não têm um relacionamento, não moram na mesma casa, que é fácil, discutiram, cada um vai para a sua casa, passa um dia, está tudo bem, vivem aquele mundo cor-de-rosa dos namorados, e muitos com bué de pressa para casarem, mas nem tu conseguiste ainda entender quem és tu financeiramente. Como é que vais entender o outro? Então, essa conversa tem que ser simples, tem que ser fluida. Dinheiro é problemático, principalmente quando falta. Dinheiro é muito problemático. Por quê? Porque os gestos de carinho muitas vezes vão estar atrelados a, sei lá, comprar um buquê de flores, comprar alguma coisa, fazer uma viagem surpresa. Nós às vezes queremos muito que os outros nos mostrem, né? Nossos companheiros, nosso marido, enfim, a nossa mulher, mas é visto como até não tem romantismo, até não tem isso, não faz isso, mas o dinheiro está ali. A angústia muitas vezes é pessoal. Eu estou a sentir uma coisa, não estou a partilhar com o meu companheiro. Eu estou a viver como eu habituei, a minha mulher, sobretudo os homens fazem isso. Eu sempre pago tudo no namoro, o homem é sempre que se chega à frente, tudo isso. Então, o que é que acontece? A mulher acha que ele é extremamente provedor, que ele pode tudo. E quando vão para dentro, extremamente rico. Extremamente rico. Passa essa Não ideia, porque ele também de nem dizer diz o seu salários, isso já é salário, um né? nível Então, de intimidade. As pessoas, eu costumo dizer, beijo na boca, mas não conseguem trocar o pino. Não sabe, né? Se um morre, o outro não sabe, vai morrer também porque não tem o pino. Então, não há intimidade de verdade. Nós muitas vezes estamos em relacionamentos até muito longos, relacionamentos de 30 anos, mas as pessoas não se conhecem verdadeiramente, porque não falam daquilo que gostam, daquilo que não gostam, porque muitas vezes as mulheres se oprimem, se permitem estar num lugar secundário, porque a sociedade também nos ensina isso. Então, o ideal é mesmo sentar, não é uma conversa que a primeira vai ser fácil, por muitas vezes, dependendo não,
É um processo mesmo que se aprende e é comunicação dentro do casal. E tu tocaste e muito bem no princípio a dizer que nós temos dificuldade de ser confrontados, né? Principalmente os homens, né? Falo dos homens de experiência própria. Quando o homem entra no casamento, o homem, pronto, está na casa dos pais, começa a trabalhar, tem o seu próprio dinheiro e como gasta o seu próprio dinheiro, não presta contas a ninguém, não presta contas ao pai, porque supostamente já alcançou a independência financeira dos pais. Mas quando vai para um relacionamento dentro de uma casa, não se sente confortável a sua parceira a lhe confrontar onde é que Agora, ele gastou e onde é que foi o dinheiro. Por isso é que não logo, é eu uma vou trazer conversa mais desconforto a essa confortável. conversa. Por que que normalmente os homens não querem ser confrontados sobre dinheiro? Por causa do adultério, por causa das traições. Então, como é que a minha mulher vai ter acesso ao meu extrato se eu tenho que pagar um hotel? Se eu estou a dar presentes que não são para ela, ela vai ver que eu fui para a loja, para Michael Kors e comprei uma mala que nunca chegou a casa. Então, nós ainda temos mais este drama dentro dos relacionamentos entre angolanos, ok? Então, adultério. Não, isto é verdade. E é verdade que, porque né, diz-se que os grandes pesquisadores dizem que o dinheiro, pronto, se tu quiseres descobrir uma coisa, segue o fluxo do dinheiro. Isto é extremamente importante relativamente à infidelidade. Até estava a ter uma conversa com a minha esposa justamente sobre isso. Nós temos no nosso orçamento uma rubrica, né, de dinheiro para cada um e cada um gasta conforme quiser. Em determinada parte do mês, esta rubrica fica muito alta. E nós temos o compromisso, ok, tu gastas conforme quiser, não precisas prestar conta, mas eu preciso dizer o que é que eu vou fazer. Porque se a determinado momento acaba por ser estranho, se eu tenho uma parceira dentro de casa que todo mês pode gastar 500 mil kwanzas, eu não sei se faz o quê. E principalmente os homens, aí consegues ver se há uma infidelidade. Às vezes está a financiar uma outra casa, às vezes está a fazer uma outra coisa ilegal que tu realmente precisas saber. Não, Então essa questão de e é tão infidelidade grave, porque financeira e mesmo que vocês transparência. tenham o dinheiro, cada um gasta no que é, porque imagina, a tua esposa quer te fazer uma surpresa, quer comprar uma coisa para ti, e muitas vezes isso estraga porque tu estás a controlar tudo. Mas quando se vai sentar, para quem tem o costume de fazer um orçamento mensal, junto, que eu recomendo que assim seja, é desafiante, mais uma vez. E aqui o recomendado é vocês combinarem um dia para falar sobre este dinheiro, vocês se sentarem, darem um leve, peguem uma tacinha de vinho, tipo, a acusação nunca é o ideal. Então, está aqui alguém a perguntar como é que se faz orçamento para o casal. Tem que ser outra conversa já aqui de preparar os casais. Quem sabe uma masterclass, Lopo? Podemos pensar nisso. Olha, podemos pensar nisso, fazer uma masterclass no YouTube, né? Com No YouTube slides, com não. tudo Isso aqui passo a também é muito passo. conhecimento de graça toda hora. Nós somos a casa da misericórdia. No Zoom, no Zoom. Olha, sim, no Zoom e gravar, tu tens agora uma plataforma nova. Olha, para cá experimentei e estás de parabéns. O pessoal aí fizeram uma Muito coisa bem. interessante. Então, Gostei da pessoal, começa plataforma. já fica aí. Renda passiva. Nós sabemos vamos fazer uma masterclass aí boa, uma aula, um mini curso assim de 3, 4 horas. Eu, por acaso, tenho um mini curso, estou aqui a Muito bem. preparar. Depois nós vamos chegar e Mas vamos falar. essa Vai ser uma coisa coisa. da infidelidade, do adultério e tudo mais, atrasa-nos muito, nos empobrece mais do que a escravidão nos empobreceu. Por quê? Porque nós continuamos a perpetuar hábitos que aquela pessoa até tem pouco, mas tem que dividir esse mal pelas aldeias. E depois, quando são os kits, quer agradar ainda mais o kit, então o kit vai querer uma coisa muito mais com o dinheiro. Então, enquanto não estivermos prontos para sermos fiéis, nós estamos a preparar-nos para sermos pobres, cada vez mais pobres. Se nós não conseguirmos trazer o ponto da fidelidade, da construção do casal como um só, nós estamos a falhar como casal. E depois tem outra coisa aqui que se diz, muitas vezes as mulheres não dizem, e o dinheiro dela é o dela e o meu é o meu. O que é que acontece, homens? Deixa eu já vos contar. O que acontece é que a mulher, para vos ter na rédea curta, ela diz assim, eu vou gastar o dinheiro dele, porque se ele não gastar comigo, vai gastar com outro. Então, o meu dinheiro é o dinheiro, o dele é o dele. Isso é insegurança. Significa que o casal tem outros pontos para resolver. E depois o que é que acontece? As famílias nos incutem isso. Mulher, homem é provedor, mulher não é, e mulher não paga, mulher não faz, mulher não assa, mulher não cosa, o periquito.
paguei. Então está aqui dentro. Se a minha mãe disse que eu não posso gastar o meu dinheiro, e palavra de mãe tem peso. Em África, então, nós não somos habituados a pensar com a nossa própria cabeça. A cabeça é a cabeça da mãe, da irmã, do pai, do primo, da família. Então é muito difícil essa conversa. Só que o casal, antes mesmo de juntar trapos, tem que pensar no seu modelo. O que é importante para mim? Ajudar a minha mãe. O que é importante para mim? É viajar. O que é importante para mim? É comprar casa. O que é importante para mim? É ter despensa cheia. O que é importante para mim? É ter um tênis de marca todos os anos. O que é importante para cada um? Por exemplo, para o meu marido, ele gosta de gadgets. Gosta, por exemplo, da mesa do DJ. Como é que chama essa coisa que voa? Drone. São coisas que para mim são secundárias. Eu dou muito mais valor, por exemplo, a, como eu disse, um hotel. Um bom jantar, uma experiência, por exemplo. Eu Boa gosto, por exemplo, de experiência. casa, coisas de casa. Eu gosto porque eu já tive empresa de decoração e tudo. Gosto. E acho que já me estão aí a bater a porta. Deve ser ele mesmo. Que eu dei aqui um deadline. Sim. Não, vou derrubar só mais 15 minutos. 15 minutos. Olha, eu tenho uma frase, né, que é, pronto, eu acredito que não há prosperidade sem generosidade. Na realidade, pronto, uma coisa é ter muito dinheiro, ser rico, e outra coisa é ser próspero, né? Que envolve aquilo que estás a dizer, em estar bem em todas as áreas da tua vida. No início da nossa live, tu falaste sobre 4 quadrantes da vida, Não, eu né? E pronto, ouvi eu sei que qualquer teu marido coisa. está Ou já é o meu aí marido ou a minha sobrinha. Que ela veio ter comigo também. Antes que nós fechemos, gostaria que também tocasses nisso, nos 4 quadrantes da vida, como estar bem em todas as esferas da nossa vida, para que tenhamos uma vida abundante que vai além de finanças, né? Porque a ideia de finanças é justamente isso, é estar bem organizado e investir para que possa Então, florescer em todas as áreas da nossa eu vida. normalmente peço para as pessoas olharem, quando pensarem em dinheiro, nos seus modelos de dinheiro, olharem para aquilo. O que é que tu pensas sobre dinheiro, primeiro, né? O que é que, a parte mental é importante. O que é que tu sentes sobre dinheiro, a parte espiritual? Isso tem aqui a parte mental, mental e emocional, a parte espiritual, depois a parte física. O que é que tu fazes de facto com o teu dinheiro? Isso é importante tu entenderes, não é? Que são os teus mundos, né? São os mundos Uhum. internos que depois refletem no externo, que é a parte de mentalidade, emoção, espiritual. E depois reverbera naquilo que tu gastas o teu dinheiro, naquilo que tu compras. E os 4 quadrantes de equilíbrio, que eu digo sempre para vocês, quando forem pensar, os meus alunos, em metas, têm que pensar em metas financeiras, em metas profissionais, em metas familiares e pessoais. Se vocês falharem aqui, não conseguirem estabelecer os vossos horizontes para esses 4 quadrantes, vocês vão se sentir sempre vazios de alguma forma. Sobretudo mulheres, não confundam metas familiares com metas pessoais. Uma viagem com teu marido é uma meta familiar do casal. Uma viagem sozinha para fazer o teu sabático do mês, para sair com as tuas amigas, é uma meta pessoal tua. Fazer uma massagem por mês sozinha é uma meta tua. Fazer uma saída com os filhos e ir para Disney é uma meta familiar. Então, convém que tu equilibres esses quadrantes todos. O teu pessoal, o que é que tu de facto gostas? O que é que tu queres? Como é que a tua companhia é para ti? Tu consegues ir à praia sozinha, tu consegues ir ao cinema sozinho, tu consegues fazer coisas por ti mesmo, tu cuidas do teu corpo por ti mesmo, tu tens tempo por ti mesmo. Depois tem aqui essa parte então da família. De 0 a 10, como é que está esse equilíbrio, esse pilar familiar? Tens tempo de qualidade? Tens uma boa relação com as pessoas, família? Podem pôr famílias aqui e amigos. Depois, essa parte profissional, qual é o teu plano de vida? Nós trabalhamos a maior parte do tempo enquanto estamos vivos. Por que não encontrar um trabalho, um negócio de propósito, com um propósito que te sirva? E eu aqui recomendo um livro que eu até ainda não acabei de ler, mas que é fantástico, é o meu livro de consulta, que é De Propósito ou De Propósito, podem ler da mesma forma. É do João Branco, que era o CMO do McDonald's Brasil. E ele fala muito sobre esses aspectos. Se eu vou passar o tempo todo neste trabalho, por que que eu não vou encontrar beleza nesse trabalho? Isso é uma coisa que eu própria também adotei muito na minha vida. Quando eu vou fazer um trabalho, louco, ele pode ser chato, eu vou descobrir uma forma de encontrar prazer naquilo que eu estou a fazer. Porque se eu vou passar tanto tempo a fazer isso, né? Então, se eu não posso mudar para já, eu vou descobrir prazer nisso. Eu vou descobrir como é que eu... E eu, quando descobri que, para mim, prazer no trabalho é quando impacta as pessoas, eu fui testar, eu fiz maquilhagem profissional, trabalhei como maquilhadora há pouco tempo, mas
eu queria, porque eu gostava de entender, quando tu acabas de fazer maquilhagem a uma mulher, ela muda. Ela fica diferente. Eu queria isso. E descobri que depois eu nas finanças conseguia também trazer essa felicidade. Ok? Então, descobre felicidade e propósito no teu lado profissional. Ok? Então, financeiro também. O que é que eu quero? Que vida financeira que eu quero estar? Que conforto é que eu quero ter? Não se escondam. Muitas pessoas dizem, eu não quero ser rico, eu só quero ter uma vida confortável. Isso é medo. É medo do compromisso de enriquecer. É medo do compromisso de assumir esse compromisso contigo. Então, tu dizes que és uma vida confortável, mas eu me pergunto, vida confortável é o quê? Se come como? Eu ainda acho que é um ato de egoísmo, porque eu penso da seguinte forma: nem todos nós, nem todo mundo, né, tem a capacidade de enriquecer. Há pessoas que simplesmente não vão conseguir, né? Alguém que está na Somália, alguém que perdeu os pais, que é um órfão. Existem pessoas que simplesmente não vão conseguir. E nós que temos essa possibilidade, não podemos nos excusar só de eu só quero para a minha família. Não, eu preciso ir além para prover para a minha família e também para ajudar aqueles que não vão conseguir alcançar, porque não têm as ferramentas, não cresceram no Estás a país, falar não da minha... cresceram no ambiente Tem que eu uma tenho. Então, masterclass que eu só fiz querer que ter se para mim. chama a Rota do Dinheiro, que é o dinheiro serve apenas para 3 coisas: segurança financeira, realizações e doar, retribuir à comunidade. É só para isso que o dinheiro serve. Essas 3 Sim. coisas. Segurança, garantir segurança financeira, se acontecer alguma coisa, tens uma reserva de emergência, reserva de oportunidade, enfim, tens os teus seguros de vida, de saúde, eu falo sobre isso sempre. Segurança financeira, realizações, porque uma vida sem que nós possamos sonhar e desejar e correr atrás de algo que nos dá uma satisfação, é uma vida que vai ser vazia. E depois doar, não se esgota em nós, não se quebra aqui o ciclo em nós. Nós temos que poder, nós abrimos o ciclo É que ciclo de rio, né? Dinheiro entra, prosperidade, porque senão dinheiro estamos a vai. condenar pessoas que podiam ter oportunidade. Então, acho que isso é muito importante aqui, fazer esse exercício de pensar que não se esgota em nós. Exatamente. Por isso é que eu não posso só pensar em mim, senão estaria a ser egoísta e egocêntrico. Quando eu só olho para mim e olho para a minha família. Então, não quero ser rico não é o melhor argumento. Olha, Neuza, eu tenho aqui só uma pergunta, eu não podia deixar de deixar de responder para nós terminarmos aqui. O Lord Cruz pergunta, a Neuza disse, como é que fizeste este mindset shift de devedora a investidora? De não atender o banco para começar a atender o banco e Olha, negociar com o banco, às né? vezes tem que Agora que és embaixadora da ser sala. puxados quase com ventosas, né? Aquela coisa difícil, com ferros, né? Uma das coisas que me fez cair em mim, uma das coisas foi quando meu pai perdeu tudo. Foi uma facada, né? E eu a pensar, eu estou a repetir um padrão. E provavelmente, e isso é uma luta, e eu costumo dizer, eu não engano aqui ninguém. Que até hoje eu não sou perfeita. Há muitas falhas, às vezes, que eu ainda vou tendo, porque é uma construção que foi durante quase 30 anos, né, da minha vida, 20 anos, e é difícil essa desconstrução, mas foi esse embate. E depois, outro ponto foi ter o banco no meu escritório. Eu saí com a minha coisa. Neuza, tem reunião aí, está aí o banco para termos uma reunião. Eu sempre fui da área financeira, né? Eu saí com a minha agenda, achar que ia ter uma reunião do trabalho com um banco. Era o pessoal da recuperação de crédito e a parte jurídica. No meu trabalho é dizer, senhora, vamos te levar para o contencioso, vai para o tribunal, porque a senhora não está a pagar a dívida, não atende, não faz. Então aquilo foi um balde de água tão forte que eu comecei a pensar o que é que eu estou a fazer da minha vida. Foi uma sensação tão má, mas tão maluca, mas tão má, que eu senti-me humilhada. Imagina. Eu senti que depois eu tinha aquela pompa, né? Era gestora, sénior, tinha aquela pompa toda, não falhava um verão na Tuga, estava sempre fixe e tal. E tanto, não era porque eu não tinha dinheiro, era porque as minhas prioridades estavam trocadas. Era aquela coisa de, epá, essa dívida. Eu não queria abrir mão de um conforto imediato, não deixava de jantar, não deixava de fazer coisas, mas queria ter esse conforto. Então, mas eu pensei, o que é que eu estou a fazer exatamente na minha vida? Eu peguei tanto dinheiro, o dinheiro foi, caiu tipo traças.
Depois é ter o banco no meu trabalho, ver a situação, por exemplo, do meu pai, que pá, não correu bem. E eu estou a fazer exatamente a mesma coisa. Então, e depois nós fazemos muito uma cena que é criticar o outro. Ele não fez bem, devia ter feito isto, devia ter feito aquilo. Ok, mas e tu o que é que estás a fazer? Então acho que esses foram os momentos que me fizeram repensar muito a minha vida financeira, que me fizeram negociar com o banco, pagar todas as dívidas, tirar tudo que tinha. Nem eram grandes, não eram dívidas grandes, mas percebam que às vezes nós estamos tão fechados numa cultura de consumismo, de parecer ser o que não... por isso é que o slogan da Quitada é: a meta é ser e não parecer rico. Okay? Então, estamos numa cultura muito de parecer, de viver uma vida que não é bem a nossa. Então, eu comecei a pensar, mas eu vou chegar aonde? A angústia não passava. A ansiedade, aquela coisa de estou a repetir padrões, estou a errar novamente. E eu sou uma pessoa que hoje trabalho muito isso, evoluindo como ser humano, mas sou uma pessoa que critica muito, que julga muito. Então, tu pegas, quando julgas muito o outro, é porque tu estás em falta contigo mesmo, porque tu não estás a fazer determinada coisa. E tu estás a projetar nos outros, queres a perfeição dos outros, porque tu não estás a conseguir fazer isto. Então, foi difícil assumir isso. É difícil assumir isso, que muitas vezes nós projetamos, quando as pessoas nos criticam tanto, 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 é porque ela não está a conseguir. E às vezes nem é assim tanto por mal. Eu critico muito aquela pessoa porque eu sei o que eu estou a fazer que está errado e eu gostaria que ela fizesse um pouco melhor. Só que o mundo não muda com a nossa palavra, ele muda com o nosso exemplo. Ele muda com aquilo que nós fazemos, né? Então, foi esse momento assim de wake up call, acorda para a vida. Uau. Yeah. A Neuza é muito profunda, tanto é que para as nossas turmas nós chamamos sempre a Neuza. Eu estou até na turma, todo módulo de psicologia financeira a Neuza é que tem que dar. Uau. A Neuza é profunda até para mim mesmo, super deep, super deep, super deep. Por favor, quem está aqui, a comunidade da Renda Passiva, sigam a Neuza. Ela consegue falar coisas que eu não consigo. E se calhar consegue meter emoção que eu não consigo. Não tenho energia suficiente para isso. Então, sigam a Neuza, façam parte do... A Neuza agora tem uma nova plataforma, vocês conseguem fazer os cursos da Neuza, assim, a 3.000 kwanzas, 1.500 kwanzas, tem a todo preço, a todo bolso. Sigam a Neuza, a quem quer fazer aqui mentoria, tem pessoa aqui que quer fazer mentoria contigo, Neuza. A Neuza está aí, deve estar de férias agora, se calhar, daqui a tempo, mas assim Pouco, que falta voltar pouco, vai... é só um bocado. Nós empreendedores também não temos mesmo de trabalhar. Olha, para concluir isso vai te seguir. Lopo, Este tu não dizes que eu tenho uma energia, que há coisas que tu não consegues dizer, mas a verdade é que há esse equilíbrio. Eu também chamo o Lopo por parte dos investimentos, porque eu não tenho a frieza, a cautela, a paciência, a eloquência do Lopo para falar sobre isso. Não é um tema que eu gosto, não é um tema que eu aprecie. Eu gosto dessa parte comportamental para fazer a vida do Lopo mais fácil. Quando os alunos vão para o Lopo, já estão nessa parte que o mindset já mudou, já trabalharam, já está feito. Então eu gosto disso porque é a parte que eu sinto que para mim é a mais desafiante. É mudar a nós mesmos. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, aprendi com um professor: até o mel mais doce em um recipiente sujo azeda. Se tu não conseguires limpar o que está dentro, tudo que vier de fora vai ser só crosta. A ferida vai estar lá. Então, o Lopo é fundamental nesta parte. E eu sou fundamental na outra parte, por isso é que nós nos complementamos e ainda bem que a beleza do mundo é essa, né? É nós podemos fazer o que um não faz e o que um não gosta. Exatamente. Então, alguém pergunta, quem está na Europa consegue pagar o curso 100 euros? Consegue sim, mas não através da Cubeta. Mas consegue, ainda estamos, a Cubeta está a preparar novos processos de pagamento. Aliás, eu recomendo muito que dê uma vista de olhos à Cubeta. É uma plataforma top, top, top. É top, é muito boa. O Lopo já teve a dar uma vista de olhos. Eu estou a adorar trabalhar com a Cubeta e depois eles têm um time de desenvolvedores. É a nossa Hotmart da Angola. Vamos também valorizar aquilo que é nosso. Eu vejo muitas pessoas, às vezes até angolanos, a tentarem outras plataformas, mas está ótima ao nível internacional, ao nível que qualquer um de nós pode. E eu gostei muito dessa descoberta e dessa parceria com a Cubeta, porque de facto facilita a nossa vida, né? E estamos aqui uns pelos outros.
a enriquecer-nos diretamente e não só a outras pessoas de outras geografias. Tem um Lopo que é muito bom em investimentos, tem uma Neuza que é boa naquilo que faz em termos de psicologia financeira, comportamental, o Fernando Cruz é em venda. Nós já temos tão bom ativo em Angola que não pode ser mais desculpa vocês dizerem que não têm, que não viram, que não sabem. Está aqui, está o Lopo a entregar conhecimento nessas lives todas e o curso aí a chegar. Façam um curso da renda passiva, recomendo muito. Eu não sei se vocês vão ter ninguém que explique como o Lopo explica. É assim, ele pode estar a dizer que o mundo pegou fogo, mas ele está num nível de tranquilidade tão grande. Quer dizer, olha, a tua vida acabou, pronto, o fogo atingiu, mas ele está tranquilo e eu acho que isso é tão bom, é tão necessário. Façam o mesmo curso. Quem fez não se arrependeu. Saíram vários alunos da Kitadi para ir para outro ponto com o Lopo. E eu acho que é isso que se precisa. Finanças, como eu disse, é comportamento. E o Lopo disse ao início, é 80% comportamento e 20% parte técnica. E se vocês querem mudar de facto o vosso comportamento, vocês têm que procurar essa evolução constante. Não é só, fiz um curso, está feito. Não, é uma construção diária. Vocês vão ter que fazer em várias etapas da vossa vida. Vão ter que fazer isso. Portanto, façam com o Lopo se sentirem que está na hora de fazer e vocês vão olhar muito para viver de renda passiva. Se quiserem desbloquear ainda mais a vossa mente, podem fazer comigo, estejam completamente à vontade. Como o Lopo disse, temos cursos a começar de 2.000 kwanzas, 3.000 kwanzas. A ideia é massificar também. Temos o nosso curso mais caro hoje em dia na Cubeta custa 24.000 kwanzas, que é um curso Fast and Furious. De resto, está tudo muito acessível durante o mês todo de abril. Provavelmente o mês de maio não vamos mexer no preço, porque foi um lançamento para o mês da juventude. Então, pessoal, só não podem dizer que não tem arma para essa nova batalha. Não há desculpas. Não há desculpas, a quantidade de conhecimento está aí a preço completamente acessível. E assim, o que eu digo é, nós estamos hoje a construir uma sociedade que queremos ver amanhã. E amanhã nós vamos ver uma sociedade que nós nos orgulhamos. Nem todos vão estar lá naquele nível. Os que não vão estar, não é porque há falta de aviso e não há falta de conhecimento, né? Porque está disponível. E nós queremos ter que daqui a um tempo, né, a lista da Forbes Angola esteja com muita gente que nós nos orgulhamos. Estás a ver? De muita gente queremos ter, poucas pessoas a reinar. Neuza, obrigado pelo teu tempo. Nós vamos fazer uma outra live. Eu vou ver. Acho que toda semana vou ter que te incluir. É um prazer. Toda a minha agenda. Nós tínhamos falado que nós fazer aqui alguma coisa com mais recorrência. Isso está aqui nos nossos planos. Eu acho que está na hora de pôr isso em prática. E assumimos aqui um compromisso público. Fazemos alguma, nem que seja. Sem problema. Lorde Cruz está aí. O Lorde nem que seja logo uma vez por mês. Nem precisamos dizer todas as semanas, mas tipo, uma vez por mês. Até podemos juntar o Fernando, a lives dá para fazer 4 pessoas. Ficamos aqui com esse compromisso. Pessoal, vocês não perdem por estar aqui mesmo. É o que eu vos digo. É assim. E a página do Lopo me serve de consulta todos os dias. Porque eu quero saber dos jornais, as notícias mais quentes de economia e finanças. Então, é sempre um prazer estar aqui, Lopo. É sempre. O meu Instagram está aqui escrito. Boa. Obrigado. É Kitadi Finanças. Kitadi, que é dinheiro em Quimbundo. K-I-T-A-D-I. Kitadi Finanças. Sigam. Mandem mensagens, eu gosto de conversar, gosto de falar, portanto, fiquem à vontade. Minha casa é sua casa. Neuza, thanks. Obrigado pelo teu tempo. Pessoal, a Neuza disse tudo. Façam a inscrição, não vou falar mais nada, não vou chover sobre o molhado. Então, vamos ir falando. Próxima semana tem a última live da Agenda de Abril, que no final a live vai correr em maio. Nós vamos falar sobre negociação no novo funcionamento do mercado de capitais. Há muitas perguntas por aí, muita gente está a mandar pergunta como é que vai ser, os bancos vão deixar de ser agentes de intermediação. Então, próxima semana nós vamos continuar a falar isso. Eu prometi aqui, vou fazer a publicação, deixa-me só socorrer alguém, quando eu voltar eu vou publicar, nem que foi 22 horas. Vou fazer a publicação e vamos. Muito obrigada. Agora obrigado, vou aproveitar, vou viver, vou fazer o meu bem-estar, vou sair, vou curtir. O meu merecimento. Um beijinho a todos, uma boa noite, bom
Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Tchau, Lu, por me tchau. convidares. É sempre um prazer, uma honra poder colaborar contigo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.